eu vou entrevistar um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Aliás, um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Tricampeão mundial pelo Brasil em 1970 no México, onde lhe rendeu o título de patada atômica devido ao seu chute forte. Participou de 3 Copas do Mundo, 1970, 1974 e 1978. Um dos maiores ídolos do Corinthians, onde ganhou o apelido de Risinho do Parque. Eu estou falando de Roberto Rivelino. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Antes de começar a entrevista, Rivelino, eu quero te agradecer pela oportunidade e dizer que é um enorme prazer estar diante de um dos maiores gênios do futebol do mundo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o prazer para mim é muito grande recebê-lo. A minha primeira pergunta é: como começou a história do Rivelino? Você começou jogando na escola, na rua ou em uma escolinha de futebol? Não, graças a Deus na rua, que a gente tinha o espaço. A gente tinha a rua com uma liberdade total, ainda nem era asfalto, sempre morei aqui no Brooklyn. Então, com os amigos, a gente jogava, tinha os nossos campos também de vários, que infelizmente hoje acabaram. Então, estava que nem uma hipótese, nós íamos 10 moleques que estavam andando, batendo papo, meus amigos, e pararam, vamos jogar bola, vamos. Aí 5 para cada lado, 5 para outro, punha aqueles tijolinhos atrás, que não tinha goleiro, né? Mas e aí a gente o pau comia, a gente jogava. Então a minha vida realmente, jogando descalço. Aí o dedão estourava, chutava o chão, de vez em quando a unha estourava. E a minha vida foi assim, jogando pela rua, a rua que me deu tudo que eu sei hoje e me ensinou. Esse futebol que eu tenho, claro, é uma coisa de uma dádiva de Deus, é um dom, né? Deus me deu, mas praticamente onde eu apliquei tudo isso foi na rua, jogando com meus amigos. No seu primeiro teste para entrar na base, você não passou no Palmeiras. Como você se sentiu naquele momento e por que escolheu esse clube? Você tinha alguma afinidade pelo Palmeiras? Tinha, porque a minha descendência é italiana, minha família era palmeirense na época, e eu também era palmeirense. E cara, eu jogava futebol de salão também, eu jogava muito bem o futebol de salão, eu jogava pelo Banespa, um clube que eu frequentei muitos anos, e decidi um título contra o Palmeiras. E o primeiro jogo foi no Banespa e eu jogava bem. Aí um diretor do Palmeiras perguntou, será que esse garoto joga bem o campo? Porque tem uma mística, às vezes o garoto joga bem o salão, mas não joga o campo. Como a gente tem vários exemplos do Falcão, do Tobias, que tentaram até jogar no futebol de campo, mas não foram felizes. E meu pai estava perto, porque meu pai nunca foi me acompanhar, porque era diferente, era outros tempos. E meu pai falou, não, ele joga campo também, ele joga bem, né? Aí deram um cartão para mim e eu fui treinar no Palmeiras, que foi o Mário Travalini, que era, na época, era o treinador. Aí eu fiz 2 treinos, na época eu era o Rivelino, que ele tinha que olhar para mim, entendeu? Mas eu era diferente já. Canhoto, normalmente o canhoto é diferente, como bate na bola, como conduz a bola. Mas aí na terceira vez que eu fui para treinar, ele pegou não só eu, mas como outros garotos, e foi um desrespeito, da maneira como é que ele falou para nós, ele falou, vocês aqui não sei se vão dar, vai ter tempo para treinar, se vocês quiserem se trocar, se trocam. Eu falei, aí eu já tenho um gênio meio quente, aí eu já apelei, falei, não, vou embora. Aí foi embora, porque foi uma maneira muito mal educada, né? A maneira como ele se reportou para nós. E um negócio que me marcou muito, que eu fiquei muito desapontado, justamente com o que aconteceu. Aí eu voltei e não foi. E nesse inteirinho eu jogava futebol de campo no Indiano, que era outro clube da família, dos Rivelinos, que criaram muito, então eu jogava o futebol de campo. E eu que é aquele papo, esse moleque, esse garoto tem que jogar, ele joga demais, ele é bom. Um diretor do Corinthians, eu conheci um diretor do Indiano, conheci um diretor do Corinthians. Eu estava no final do ano, aí fez um convite e acertou para mim ir no Corinthians treinar. E nesse inteirinho eu fui decidir no Banespa, no Palmeiras, o título do futebol de salão. E eu acabei com o jogo, joguei bem para chuva, e fiz gol, eu sei que nós somos campeões. E o Mário Travalini me viu e veio falar comigo. Falou, olha,
você que foi treinar não deu para me te ver, eu gostaria que você fosse treinar novamente. Eu falei, não, agora não, pai. Agora eu vou para o Corinthians. Ele falou, não, eu mando ter uma perua te apanhar, um carro. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu vou para o Corinthians. Aí fui para o Corinthians. E o Corinthians me recebeu, parecia que eu estava na minha casa. A maneira como recebeu, a maneira como me tratou, os jogadores também na época do juvenil, como me trataram. Então eu me senti como se eu estivesse em casa. Então foi maravilhoso. Eu aprendi a gostar do Corinthians. Hoje eu sou corintiano, adoro o Corinthians, tenho o maior respeito pelo Corinthians. Na sua passagem pelo Corinthians, você ficou conhecido como Reizinho do Parque. Como surgiu esse apelido? Eu não sei quem deu na época, Davi, mas é porque tinha o rei, né? Tinha o rei que era o Pelé. Então ele é rei eterno, né? E aí, fala, pô, é o Reizinho do Parque. Eu era moleque, né? Começando, aí começou o Reizinho do Parque, o Reizinho do Parque. Foi uma homenagem bonita, agradeço muito também. E também até usaram, depois também o Garoto do Parque, também, no começo também falava do Garoto do Parque. Mas foi muito legal, mas não, na verdade dizer quem foi que deu esse nome, eu não estou me recordando. Em 1974, o Corinthians perdeu a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras de 1-0, visto que o Corinthians estava há 20 anos sem conquistar no Campeonato Paulista. Pergunto, isto de alguma forma influenciou na sua saída para o Fluminense? Foi, realmente influenciou quando nós perdemos o jogo. Aí a crônica foi uma das culpadas da minha saída, fizeram até o J. Ávila, foi um dos responsáveis da minha saída, fez umas críticas maldosas em cima do Rivelino, dizendo que o Rivelino era isso, era culpado, parecia que eu jogo sozinho, né, no caso, enfim. E a crônica também de São Paulo abraçou essa causa e foram atrás do J. Ávila. Aí começou essa especulação, porque era e que é. Aí começou e ficou um clima insustentável dentro do Corinthians. E claro que graças a Deus apareceu uma pessoa que para mim eu considero o maior presente que eu tive na minha vida, que foi Francisco Horta, acreditou no Rivelino e veio buscar o Rivelino para me jogar no Fluminense. E onde foi uma passagem realmente maravilhosa que eu estive no Rio. Em 1975, já no Fluminense, o seu primeiro jogo foi justamente contra o Corinthians, quando o Fluminense venceu o Corinthians por 4-1 e você fez 3 gols. Como você se sentiu ao marcar estes gols, visto que você tinha saído recentemente do Corinthians? Não, normal, eu sou profissional, Davi. Eu vibrei da mesma maneira que eu vibrava quando eu fazia gol pelo Corinthians, eu vibrei pelo Fluminense. Porque eu acho que, primeiro que eu sou profissional, eu acho uma falsidade, uma hipocrisia. Certos jogadores que jogaram, que foram ou iniciaram a carreira no clube, quando vão para outro clube, não comemoram o gol que faz contra o seu ex-clube. Eu não, pelo contrário. Acho que o Fluminense me abraçou, eu sou um profissional, quem me paga é o Fluminense, quem me pagava, no caso, na época era o Fluminense. E eu fazia, o gol é muito importante, pô. O gol é uma coisa que todo mundo espera. Todo mundo vibra com o gol. Eu não deixei de vibrar em nenhum momento, não quis mostrar para ninguém se eu era isso ou era aquilo, o Rivelino, porque eu não quero mostrar mais nada para ninguém. Eu já era campeão do mundo, vou dizer, não tinha que mostrar mais nada para ninguém. O mesmo futebol que eu joguei no Corinthians, eu joguei no Fluminense. A única vantagem que eu tive é que o time do Fluminense, tanto é que foi denominado a máquina tricolor, 2 anos. Primeira máquina e a segunda máquina. Era um time fantástico, com jogadores maravilhosos. Não que o Corinthians não tinha, mas realmente o time do Fluminense era bem superior. Agora vamos falar sobre seleção brasileira. Em 1970, o técnico Zagallo convocou 5 camisas 10. Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians, Tostão do Cruzeiro, Jairzinho do Botafogo e Pelé do Santos. Ao todo, 5 craques camisas 10. O que você acha da estratégia do Zagallo e como isto foi aplicado na prática? Não, porque eram os melhores. O Jairzinho já tinha uma característica de jogar para 10, mas era um ponta, né? Ele já era mais um ponta, mais agudo. O Gerson era o meia, e aí me adaptaram na esquerda, né? O Rivelino, que arrumaram um espaço, que o Zagallo queria que fazer um ponta, que ele fez essa função em 58 e 62, fechando o meio de campo. E você tinha o Pelé na frente, que era 10, e o Tostão, que não era 10, mas era um 10 fantástico.
É um 10 maravilhoso. Mas então, a gente se adaptou muito bem, porque os craques se encontram dentro do campo. Não precisa nem ter o treinador falar, eles encontram seus espaços. E o que era mais importante naquela seleção, Davi, é que não tinha vaidade. O Pelé, que é o maior jogador do mundo, que ele podia ter a maior vaidade, podia fazer o que ele queria, ele fez parte de um todo. Ele não tinha obrigação de dar bola para o Pelé para resolver. Mas ele fez um parte todo, e pela genialidade dele, ele criou jogadas maravilhosas. Para mim, até eu falo para todo mundo, que até hoje eu falo que para mim foi a maior Copa do Pelé, para mim. A Copa que ele jogou toda, jogou um futebol maravilhoso, jogou, foi muito importante, logicamente, para a seleção brasileira. Mas aquela seleção se encontrava dentro do campo e jogou como música. Então é uma coisa que eu recordo, Davi, não sei se você jogou, ver o último gol do Brasil contra a Itália. De 2010 a 2014, foram convocados 154 jogadores para a seleção brasileira. Destes 154 jogadores, somente 4 da Copa de 2010 foram jogar a Copa de 2014. Ou seja, somente 4 jogadores estiveram juntos na seleção brasileira em 4 anos. Você acha que é possível formar uma equipe bem entrosada testando vários jogadores? Ou é melhor manter a mesma seleção e mudar em caso de extrema necessidade? Depende da resposta. Aqui você tem que ter uma resposta. Se não ganha, realmente a mudança. Mas você falou uma coisa, 2010 até que não foi tão mal para 2014. Agora, se analisar 2015 para agora, do ano passado, você vê que tem 8. O time outro dia jogou quase 80% jogaram naquele vexame, naquela maior vexame de futebol brasileiro, quando nós perdemos de 10-1, que tem 7 mais 3 da Holanda, né? Então foi uma vergonha, a maior vergonha do futebol brasileiro. E você vê hoje, depois daquela vergonha, ainda você tem 80% de um time jogando. Devia mandar todo mundo embora. Ficar, vamos dizer, ficar um ou outro, tudo bem. Pegar principalmente o Neymar, poderia estar ficando. Você está entendendo? Então é difícil, porque você tem que ter. Porque antigamente se convocavam os melhores jogadores da posição. Quem são os melhores jogadores? Os laterais, esse. Aí o treinador chegava e punha para jogar. Hoje mudou esse conceito. Hoje é convocar jogador bem estático, que faz uma função que agrada o treinador. Não, ele cobra aqui, ele marca aqui, ele faz aqui. Então mudou esses conceitos. E jogadores, e tem outros interesses, a gente vê. Nada contra o Kaká, o tempo dele passou. Vamos dizer, convoca um Kaká para quê? Não vai jogar? E não está jogando para ficar com experiência fora? É muito pouco. Então convoca o Pelé, para a experiência maior que o Pelé ninguém tem. Para ficar. Entendeu, Davi? Então há outras coisas, o interesse, de repente você vê jogadores aí que você nunca ouviu falar, de repente aparecem na seleção brasileira, aí de repente são vendidos por 100 milhões de dólares, negociados por não sei quantos milhões. Então hoje o futebol brasileiro, infelizmente, ou o futebol mundial, se tornou financeiro. O financeiro fala mais alto, o dinheiro fala mais alto. Então às vezes até para formar uma seleção a gente vê jogadores que nunca chutaram uma bola aqui no Brasil, só jogando um pouco lá fora e são convocados para a seleção brasileira. Então é difícil. O ideal, logicamente, você formar uma base, formar um time forte, um time bom, que tenha condições, você criar isso. Porque a Alemanha fez isso. Esperou 2 Copas, formou uma equipe, não tem um jogador maravilhoso, mas realmente um conjunto fantástico, jogadores que realmente jogam um futebol divino, e foram felizes e foram campeões, fizeram esse trabalho. Mas no Brasil não, você vê, nós apanhamos aquela vergonha que foi a Copa. Aí você acha que, na minha cabeça, eu achava que ia ter uma reformulação total. Esquecer até a Copa agora da Rússia, não tem problema. Reformular o futebol brasileiro. Botar uma pessoa para voltar com o nosso futebol, com nossas raízes, mexer na base, fazer um trabalho de base mais forte, enxergar melhor os jogadores, não pegar o jogador só força, só jogador que corre, só jogador que marca. Porque no Brasil sempre primou com a qualidade. Sempre nós tivemos 3, 4 jogadores diferenciados, que faziam a diferença. E hoje só tem um. Então é muito pouco. Então, de repente, se com nada contra o Dunga, mas se convoca um treinador que a preocupação dele é ganhar o jogo. Não está preocupado se o Brasil jogar bem, se o Brasil jogar mal, se vai acontecer isso ou aquilo. A preocupação dele é ganhar o jogo. Se ganhou de 0-1, 0-0,5, ele quer ganhar o jogo.
Então é isso que e o futebol vai ficar dessa maneira até quando? Infelizmente é que a gente torce para que as coisas aconteçam. Mas tivemos uma decepção também na Copa América, uma vergonha também de participação. Então o futebol brasileiro realmente atravessa um momento que não é muito bom. Vamos ter problema numa eliminatória. Sempre foi difícil a eliminatória, qualidade. Mas hoje eu vejo ainda pior ainda. Qual o momento mais marcante no futebol da sua carreira? A Copa do Mundo de 70. Uma conquista, porque todo jogador, um profissional, quando ele se destaca, quer servir no seu clube, quer servir uma seleção brasileira, quer disputar uma Copa do Mundo, quer ser campeão do mundo. Isso é um sonho. Isso aí quando eu comecei era meu sonho. Foi ser titular do Corinthians, de repente aparecer, servir uma seleção. E isso aconteceu na minha carreira. Eu fui muito feliz, graças a Deus. Apesar de ter N jogadores fantásticos que não tiveram essa felicidade. Mas esse momento para mim foi único, realmente um momento muito importante na minha vida, ou o mais importante. Qual o gol mais bonito em toda a sua carreira? Futebol é sempre gol. Tem gol importante, mas bonito realmente passa muito, né, esse gol que eu dava o drible, o elástico, que eu fiz contra o Vasco, contra o Alcir, eu jogava no Fluminense, que eu dei o drible, até errei um pouco. Ela pegou no bico da minha chuteira, passou embaixo da perna dele, aí eu driblei mais 2 jogadores e fiz o gol. Considero um gol pelo dia, pelo que aconteceu, um dos gols muito bonitos que eu fiz na minha vida. Para encerrar, Rivelino, eu quero te agradecer mais uma vez e dizer o que eu aprendi hoje com você foi que tudo que você tem, tudo que você é a consequência do tamanho do seu coração. É, foi muito bom. Você tem um coração grande. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Davi. Eu fico feliz de ter você, espero que você siga nessa carreira, que você tem uma cabeça maravilhosa, que você seja também muito feliz como eu fui, tá bom? Tá bom. Vamos encerrar a entrevista e até a próxima.